Oi! Hoje eu tô aqui para conversar com você sobre ser feliz, sobre felicidade ou sobre liberdade. Por que eu tô falando esse ou, né? Eu pergunto para você, você tem essa busca, a busca pela felicidade? Quando você pensa na sua busca espiritual, para você, ela é a busca de quê? Muitas pessoas dizem que a busca espiritual é, no fim, a busca por ser feliz, a busca pela felicidade, né? Só que quando a gente conversa bem com as pessoas, parece que essa busca é sempre uma busca, ela nunca é a felicidade, né? Eu percebo que muitas pessoas, elas têm uma ideia de felicidade, e cada ideia de felicidade me parece individual, cada um tem uma ideia. Só que como é uma ideia, não é uma experiência, tá sempre no mundo das ideias e tá sempre nessa coisa de busca. Então eu quero compartilhar com você um pouco do que eu sinto em relação a isso, da minha história de busca espiritual. Então, por exemplo, desde criança, eu me lembro a minha vida inteira de não perseguir assim felicidade, mas sempre me lembro de perseguir a liberdade. Porque quando a gente nasce, a gente quer explorar o mundo, né? A gente quer explorar a vida, viver. Ser criança, estar em processo de criação, de se autocriar todo instante, requer isso, requer experienciar, provar, experimentar, explorar. Só que todos aqueles que são maiores do que nós, nossos pais, nossos professores, eles estão sempre prendendo. Pelo menos assim eu me sentia quando eu era criança. Sempre esses adultos, eles diziam o que não fazer, que era um monte de coisa, né? Não isso, não isso, não aquilo. E o que fazer. Então tem que fazer desse jeito, não tem que fazer desse jeito. E muitas coisas que eu queria fazer, que eu queria comprar também, não era permitido pelos meus pais por uma falta de dinheiro. Então, o dinheiro era como se fosse algo que dava, né, aquele ser humano grande, meu pai, minha mãe, a liberdade deles. Porque eles abriam aquela carteira e eles tinham esse poder de decisão de o que fazer com o dinheiro. Porque para mim, como criança, nunca parecia que o dinheiro faltava. Ao contrário, o que parecia para mim era que o dinheiro era empregado ou nisso ou naquilo. Sabe como é criança, né? Às vezes a gente nem tem vontade de almoçar, nem tem vontade de comer. Então, para que gastar dinheiro com comida se tem coisas mais interessantes para gastar o dinheiro, né? Então o dinheiro estava lá, eu via ele. Eu não sentia essa sensação de falta. Mas os adultos, como eram eles os detentores do dinheiro, eles que podiam decidir o que fazer com ele. Então eu pensava, quando eu era criança, né? Então eu vou ficar nessa prisão de depender da vontade do adulto, daquele que é maior que eu, para poder fazer o que eu quero até eu me tornar uma adulta, até eu me tornar grande. Quando eu for adulta, aí eu vou poder fazer meu próprio dinheiro, eu vou poder ganhar meu próprio dinheiro com o meu trabalho. E aí eu vou ter toda a liberdade de escolher como que eu vou usar esse dinheiro. Assim pensava eu. Só que aí a gente vai crescendo, né? E aí dizem assim, para você ganhar mais, você tem que fazer uma faculdade. E aquela faculdade me parecia uma prisão também. Do mesmo jeito que criança, eu sentia que meus pais e os professores na escola, tudo aquilo era uma prisão que me prendia de fazer o que eu queria fazer, de ser quem eu era, mas tinha que me encaixotar naquela caixa ali do tem, do certo, do errado. A faculdade também parecia uma prisão, porque eu queria fazer tanta coisa. Eu era jovem, eu queria viajar, mas não podia, porque tinha que ir para a faculdade, tinha que estudar. Aí depois tinha uma pós-graduação. Porque faz você ganhar mais, é melhor você ser especialista e você fazer uma pós-graduação. Aí fui fazer uma pós-graduação e me sentia presa. E tudo isso trabalhando, porque eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade e o trabalho também era uma prisão, porque eu tinha que ficar ali todos os dias naquele cerco, atrás daquele balcão, indo trabalhar. E aí eu não podia fazer o que eu queria fazer, dizer as coisas que eu queria dizer, ser como eu queria dizer. Os chefes brigavam até, teve chefe brigando comigo da forma que eu dava risada a falar com os clientes.
Não podia, tinha que ser sério. Então tudo isso vai uma experiência inteira de sensação de estar sempre prisioneira dos outros, seja o chefe, o professor, a universidade, o trabalho. E dentro de mim aquela pergunta que não queria calar: quando que eu vou me sentir livre? Quando é que eu vou ter essa liberdade para fazer as coisas que eu quero fazer? A vida vai ser inteiramente isso, né? Até nos testes psicológicos que eu fiz, adolescente ainda, que dizia assim, desenhe um palhaço, faça aqui esse problema, saía sempre para mim como uma prioridade a liberdade, acima de outras coisas, né? E isso sempre foi uma busca, só que quando eu terminei a faculdade, aí eu ingressei para fazer yoga, praticar yoga, né? E na própria universidade, nas aulas de filosofia, sociologia, tinha uns textos para ler profundos, falando sobre a definição desse conceito de liberdade. Enquanto que no yoga também, no yoga eu comecei a ler livros que falavam sobre a liberação espiritual, o moksha, quando você se liberta da roda do samsara, dos altos e baixos da vida. Então, aí eu comecei a me aproximar de um conceito bem mais profundo de liberdade. Liberdade deixou de ser aquela coisa infantil, né? De, eu quero fazer o que eu quero fazer, não quero ninguém mandando em mim. E passou a ser uma liberdade de ser livre, de si próprio, ser livre emocionalmente. Não ser escravo ou escrava das próprias emoções, né? Quando as emoções nos acometem e sobe aquela ansiedade, aquele estresse, mas como eu ser a rainha, a senhora das minhas próprias emoções, né? E perceber também como que eu mesma me aprisionava através dos meus pensamentos, das minhas atitudes, da minha forma de interagir com o mundo. E aquilo me fascinava cada vez mais. Bom, e minha busca espiritual, né? Foi uma jornada, está sendo ainda, né? Longa, só que nesse processo todo eu fui me aproximando cada vez mais dessa ideia de que a liberdade é dentro, né? Somos nós mesmos que nos aprisionamos, logo só nós mesmos podemos nos autolibertar. E dentro dessa chamada busca, então para mim a busca espiritual ela é a busca da liberdade, a busca de se sentir livre, principalmente de si próprio, e isso só se alcança realmente com o aprofundamento no autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente tem essa habilidade de se autolibertar. Faz sentido para você? Só que aí, no meio de tudo isso, onde fica a felicidade, né? Você que está aí me ouvindo pode pensar, se para você a liberdade é tão importante, então quando você se sente livre, você se sente feliz. Sim, mas quanto mais a gente aprende sobre isso, a gente sabe que quanto maior o grau de liberdade, maior o grau de responsabilidade, né? E quando a gente está assim nessa liberdade aberta, quando eu digo aberta assim, quando a gente não recorre mais a outras pessoas para dizerem para nós os caminhos, mas quando a gente assume esse lugar de liberdade, de sermos os nossos próprios reis e rainhas dos nossos destinos, claro que a gente vai errar, claro que coisas desagradáveis vão acontecer e claro que nós vamos ter experiências que a gente não vai poder chamar de felicidade. Só que ainda assim é preferível, né, esse tipo de vida onde se tem experiências desagradáveis, vamos supor assim, não felizes, mas dentro de uma liberdade. Faz sentido isso para você? Então, a felicidade realmente, eu não diria que seria algo que se busca ou que se alcança ou que está em algum lugar diferente do agora. Mas é uma experiência que está dentro de todas as experiências, né? Como diz a Viviane Mosé, a vida é um